Salve, gurizada! Vamos falar de Inter, porque o Colorado está no mercado em busca de reforços e mira dois nomes do Campeonato Paulista para reforçar o elenco. Nesse vídeo, eu te conto um pouco mais sobre as situações desse atacante e desse meio-campista. Mas antes, vamos falar da KTO. A KTO que é minha parceira também no canal da Rádio Inferno. Então vai lá na KTO.com, te registra utilizando o promo code INFERNO para te ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vamos lá, vamos falar de Inter, vamos falar de reforço, vamos falar de Vinícius Zanocelo e também do Gabriel Barros. Vamos começar do Zanocelo porque é um velho conhecido da torcida do Inter. Para quem não lembra, lá no início da temporada o Inter tentou essa contratação. O Inter chegou a ficar perto de contratar o Zanocelo, mas de última hora o Santos acabou dando para trás e acabou encerrando as negociações. Na época, o Odair Hellmann estava chegando por lá e queria contar com o Zanocelo, que tinha sido destaque em 2022. Porém, na atual temporada, o Zanocelo não conseguiu desempenhar um bom futebol, acabou perdendo espaço no Santos e acabou tendo um atrito por lá. Ele pediu dispensa de uma partida da Copa do Brasil, isso foi o estopim para ele não ter mais oportunidades com o Papito. Com isso, o Santos agora vê como uma possibilidade, uma moeda de troca o Zanocelo, e o Inter entra na parada. O Juliano Bertolucci, que é o empresário do Zanocelo, está oferecendo ele a alguns clubes do Brasil. O Vasco da Gama, por exemplo, teve a oportunidade de contratar o Zanocelo, mas não quis contar com o jogador. Já o Inter vê com bons olhos, até porque acabou fracassando a negociação com o Diego Pituca. O Kashima Antlers não aceitou a proposta do Inter de 10 milhões de reais. E com isso o Inter volta ao mercado, volta à tona aí para conseguir um jogador para aquela segunda, terceira função do meio campo e pinta o Zanocelo como uma boa opção. O Inter tem até moedas de troca para oferecer ao Santos, o alemão que não vai ter oportunidade, o Lucas Ramos, o Estevão, daqui a pouco mais podem pintar lá no Santos e o Zanocelo até o final da temporada aqui no Inter. Mas o Zanocelo é uma opção do Inter aí para a temporada de 2023. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Outro nome, Gabriel Barros. Esse jogador, sim, esse teve destaque nessa atual temporada. Foi um dos destaques do Ituano na equipe que foi semifinalista do Campeonato Paulista. Acabou sendo eliminado para a equipe do Palmeiras do Abel Ferreira, mas o Gabriel Barros deixou boa impressão, assim como tinha deixado em 2022. Ele atuou em 13 partidas, acabou marcando um gol, deu uma assistência, mas foi uma das peças principais aí da equipe do Ituano, que foi semifinalista do Paulistão. O Ituano gostaria de receber pelo Gabriel Barros 2,5 milhões de reais. Só que não tem só o Inter na parada. O São Paulo, o Santos e o Fortaleza também gostariam de contar com o jogador e isso deve aciar, isso deve não virar um leilão, mas deve aumentar o valor aí da pedida do Ituano. O Inter vai daqui a pouco mais ter que arcar aí com 5 até 6 milhões de reais, mas vale a pena porque é um jogador de 21 anos de idade apenas. Vale ressaltar, o Inter estava atrás do Ademir, que tem uma idade mais avançada, e o Avaí acabou contratando aí por 13 milhões de reais. Então o Inter vai arcar com bem menos valor aí com o Gabriel Barros, algo em torno aí de 5 milhões, daqui a pouco 6, por um jogador de 21 anos que também é ponta. O Inter vê carência na ponta. O Mano, né, pediu um jogador para essa posição. Então o Inter deve ir atrás aí nos próximos dias. Tem uma questão muito importante nessa situação, porque o Gabriel Barros acabou de trocar de empresário. O Marcelo Robalinho, velho conhecido aí da diretoria do Inter, é um novo empresário do Gabriel Barros, isso deve facilitar. Marcelo Robalinho também era empresário do Patrick, ele que segurou a negociação entre o Inter e também o São Paulo para o Patrick acabar indo para o tricolor paulista naquela ocasião, porque o Inter e o São Paulo estavam com uma relação estremecida por conta do Nicão, pelo chapéu do São Paulo em cima do Inter pelo Nicão, mas no final das contas o Patrick acabou indo para lá. Só que naquele momento a negociação com o São Paulo estava ok. Só que quando o Patrick acabou indo para o Atlético Mineiro, a relação entre São Paulo e Robalinho acabou dando uma esfriada. Então o Inter tem esse trunfo aí para contar com Gabriel Barros em 2023, tá certo? Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu quero que tu deixe teu like, que tu deixe a tua opinião. Fala um pouco aí o que tu acha da contratação do Zanocelo, daqui a pouco Gabriel Barros, mas deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o like, tá certo? Eu volto mais tarde com qualquer nova informação, qualquer nova atualização do Inter.